Olá, tudo bem? Vamos fazer mais um pouquinho de estudo sobre o nosso comportamento aqui nessa terra, na nossa vida, e nosso comportamento tanto como servos de Deus e como nós nos comportarmos também em nossos lares. Esse título de vídeo que estou fazendo agora, ele vai levar o título de Você Pergunta, a Bíblia Responde. E junto nós procuramos tirar as nossas dúvidas, não é certo? E tenho certeza que Deus vai nos ajudar, né, com a guia do Espírito Santo, para nós entendermos melhor qual seja a sua santa e bendita vontade. E sendo assim, vamos iniciar em vários grupos, né, em vários capítulos, para não ficar muito cansativo. Começar falando sobre uma pergunta. O que a Bíblia responde a respeito do casamento? E uma pergunta bem clássica. A mulher deve ser submissa? Vamos ver pela luz da Bíblia. Sim, com certeza. A mulher deve ser submissa ao marido. Todos os cristãos são chamados para se submeterem uns aos outros. Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre significa a obediência. Para entender o que a Bíblia diz sobre a mulher ser submissa, primeiro é preciso entender o que é verdadeiramente submissão. Na Bíblia, a submissão é uma regra para todos os cristãos. Todos devem se submeter à autoridade suprema de Deus. Conforme vocês podem lerem em Tiago capítulo 4, versículo 7. A autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade e devemos sempre obedecer a Deus. Um lembrete: se você ainda não possui a Bíblia Sagrada, procure adquirir. É muito fácil de adquirir. E hoje é o maior livro vendido em todo o mundo. Certo? Procura ter, que é muito bom para acompanhar e ler. Quando a gente fala assim de um capítulo do Novo Testamento, do Velho Testamento, vocês estarão acompanhando com as suas próprias Bíblias. Tudo bem. Além da submissão a Deus, a Bíblia fala sobre a submissão entre todos, conforme está em Efésios capítulo 5, versículo 21. Submissão significa viver pensando no bem dos outros, largando o egoísmo, em vez de cuidar somente de si próprio. Da crente deve se preocupar com seus irmãos. Submissão é estar pronto para abdicar de seus próprios desejos, se isso for melhor para a outra pessoa. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Em relação às autoridades, governantes, líderes da igreja e pais, submissão significa respeitar e honrar os líderes, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14. As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em recusar
respeitosamente. O crente deve procurar a paz com as autoridades, mas deve se submeter primeiro às ordens de Deus, recusando participar do pecado, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 9. O que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa? A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido, conforme Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens, nem estão barradas de serem autoridades. Mas, no casamento, o marido tem uma posição de liderança. Em relação aos filhos, os dois pais têm autoridade, tanto o homem como a mulher. Entre o casal, o marido tem autoridade de principal e a mulher deve respeitar essa autoridade, isto é, ser submissa. No entanto, a autoridade na Bíblia é radicalmente diferente da autoridade do mundo. Liderar também implica em submissão, colocar seus próprios desejos e interesses em segundo lugar, procurando o bem e a alegria de todos debaixo de sua autoridade. Isso significa ouvir e dar muito valor à opinião dessas pessoas. O verdadeiro líder é servo e não um ditador. Conforme está em Mateus, capítulo 23, versículo 10 e 12. A Bíblia diz que o marido deve se sacrificar pela sua esposa, ao ponto de estar pronto para dar a vida por ela, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25. E a mulher, por sua vez, deve tratar o marido com todo o respeito. Atenção, prestem muita atenção. O bom líder sabe delegar autoridade a quem é competente. O marido que acha que deve tomar todas as decisões importantes sozinho, sem ajuda, é um burro. Ok? Em breve voltaremos com o mesmo assunto.